Bem-vindos ao novo episódio do Potencialize Convida, esse podcast que é o lugar para conhecer soluções, tendências e as novas tecnologias do universo da eficiência energética. O nosso convidado de hoje é o Jefferson de Oliveira Gomes, que é diretor de Tecnologia e Inovação do Senai CNI. Ele vai contar para a gente um pouco sobre o comportamento da indústria nesse cenário de eficiência energética. Bom, diante disso, é bom lembrar que o Potencialize é um programa de investimento em eficiência energética para pequenas e médias empresas e indústrias que costura o setor de ponta a ponta, da capacitação de mão de obra ao fornecimento de crédito e o financiamento e consultoria técnica. Ele é resultado da cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável e é liderado pelo Ministério das Minas e Energia, coordenado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ. Eu sou Rosane Cerro, jornalista. Mas já o nosso convidado é mestre e doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2018, ele trabalha em projetos com o Fórum Econômico Mundial, relacionados à quarta revolução industrial. Já foi consultor da Unesco para o mesmo tema e do Banco Mundial para a Educação Tecnológica do Futuro. Bom, eu aproveito para lembrar que esse programa também pode ser assistido pelo YouTube e também pelo Spotify. Muito bem, Jefferson, bem-vindo. Como está? Oi, Rosane, muito obrigado pela introdução. Bacana conversar com você a respeito de eficiência energética para a indústria, que é tão diversificada, né? São tantos setores. Até acho esquisito falar em indústria, né? Quando a gente vai falar em eficiência energética, a gente sempre pensa em setores, mais consumidores de energia, mais usuários de processos de automação, enfim, são indústrias completamente diversas. Muito legal falar sobre eficiência energética num mundo em que a gente precisa tanto. É uma parte fundamental da produtividade, eficiência energética. É verdade, com certeza. Aliás, aproveitando que você já fez essa introdução, como é que você localiza a indústria nacional hoje nesse cenário de eficiência energética? Ela está atrasada? Ela está no mesmo patamar de outros países? Como é que você enxerga? Enfim, Olha só, concorda comigo que a gente está falando aqui na frente de um equipamento que provavelmente, se você for nos Estados Unidos agora, ou na Europa, ou na China, algumas variações, as lógicas serão as mesmas, né? Mesma coisa acontece com as indústrias. Não existe mais essa mundo global, né? Global em termos de relações de mercado, mas local em relação a realidades específicas para o uso das coisas globais, né? Esse mundo localizado, né? Então, dentro desse contexto, eu tenho certeza que se você trabalha numa empresa de confecções, se você trabalha numa empresa de fabricante de cimento, se você trabalha numa empresa que trabalha com metais, quando você vai entrar numa fábrica em outro lugar, em outra parte desse nosso globo, consequentemente, você vai encontrar coisas muito parecidas. Então, eu não vejo o grande distanciamento tecnológico. Sempre existe um gap, obviamente, mas quando a gente vai falar de eficiência energética, obviamente que nós estamos tratando do mesmo habitat. Mas tem uma coisa importante, e aí eu acho que é uma coisa bem importante para ser colocada. Nossa oferta de potência instalada de energia no Brasil é em torno de 190 a 200 gigawatts. Essa oferta, né? A nossa indústria ela é responsável por, depende se é uma indústria de transformação, aproximadamente 10%, 9% do PIB. Quando você pega todas as indústrias, aproximadamente 20% do PIB. Mas não importa, pegue a faixa de 10 ou pegue a faixa de 20, essa indústria brasileira ela consome 40% da energia de um país, como o Brasil. Então, imagine se a gente pensa em crescimento. E como a lógica do crescimento ela é muito baseada, ela é necessariamente baseada no PIB, né? E a estruturação de construção de economias está fundamentalmente baseada em devices, né? Por mais que a gente tenha que comer, por mais que a gente tenha que tomar água, por mais que a gente precisa de energia, muita energia. Esse mesmo device que eu tenho aqui na minha mão, ele é composto por vidro, plástico e metal.
o seu carro, vidro plástico metal, o fogão, vidro plástico metal. Esse equipamento que está nos conectando é composto por vidro plástico metal. Significa dizer, de uma maneira bem simples, que a indústria é altamente consumidora de energia. Se você tiver predicados, ou seja, conhecimento, tecnologias, organizações que lhe permitam gerar mais eficiência para qualquer processo, e daí no consumo de energia, isso é fato, eu acho que é importante dizer que a gente tem um caminho muito longo a percorrer no planeta, porque nós precisamos cada vez mais de uma indústria cada vez mais circular, cada vez mais renovável, enfim, todas as métricas calculadas nos 17 pontos do ODS. Portanto, eficiência energética é uma atividade hiper importante que a gente precisa executar para ter uma indústria produtiva. Competitiva também, né? A Claro. competitividade, para mim, ela vem a partir do momento que eu consigo resolver o primeiro assunto, que é a produtividade. Se eu sou muito produtivo, falando no começo da prova, dias, obviamente, quando a gente vai falar sobre isso, vão aparecer bens de capital que são extremamente diferenciados no mundo moderno, né? Então, por exemplo, se eu quero entrar no novo modelo energético, eu vou ter que cair para uma linha de hidrogênio verde, e na área de hidrogênio verde tem muito produto, tem muito equipamento que envolve tecnologia muito apurada. Portanto, se eu quero entrar nesse nível, eu tenho que fazer o meu dever de casa inicial, que é usar bem as estruturas que eu tenho. Então, para mim, produtividade é a bala de prata, não gosto desse termo horroroso. Bem, produtividade é meio bélico até, então vou tirar. Então, produtividade é uma mola, é a mola principal para eu conseguir entrar para o mundo da competitividade. Ok. Agora, dentro desse raciocínio todo, você vê na indústria brasileira alguns segmentos que se destaquem na questão do uso da eficiência energética? Ou então regiões do país que sejam mais, que invistam Excelente mais nessa pergunta. área? Excelente pergunta. Se a gente for pegar no primeiro nível de tudo, é o que a gente chama de passeio de fábrica, né? É aquilo, os sistemas de ventilação industrial estão funcionando bem, ar-condicionado, enfim, tudo que você olha na tua empresa, imagina que você está andando no chão de fábrica, você faz esse exercício. Agora vamos pensar aqui, vamos pensar de forma virtual aqui, vou tentar botar aqui uma coisa em volta da gente, como se fosse um metaverso aqui em cima. Né? Vamos começar a olhar essa planta, olhar para tudo quanto é canto, tudo que eu estou olhando para cima, meus olhos pegam para cima, ali eu tenho que trabalhar com eficiência energética, iluminação, ventilação. Então, para isso a gente chama passeio de fábrica, estou andando. Mas existe uma coisa que eu acho que é bem importante. Nós não olhamos, nós, mundo, tá bom? Nós não olhamos para o momento específico do processo da manufatura. O que eu estou querendo dizer isso? Estou falando o seguinte, se a gente está vendo, nós estamos bem, eu acho, nós temos muita gente competente para auxiliar empresas brasileiras, e aí vale a pena a gente uma discussão um pouco mais ampla, como é que a gente pode dar acesso àquelas pessoas que trabalham com confecções, que trabalham com alimentos, que trabalham com construção, ou seja, com os distintos setores industriais, como é que eu posso fazer um match melhor para que essas pessoas que estão na dependência e sabem que poderiam gastar muito menos energia, como é que eu posso fazer com que elas tenham acesso a consultores, a instituições, como o Senai, como o Sebrae, como várias distintas academias que a gente tem pelo Brasil afora, e consultorias que a gente tem pelo Brasil afora, para que os auxiliem. Como é que a gente faz esse match point existir? Né? Então, isso é uma coisa. Agora, tem uma outra que eu acho que é mais difícil e ela vale muito, principalmente para as indústrias que demandam energia. Né? Demandam energia. Então, por exemplo, o processo de usinagem é um processo que não demanda muita energia, mas demanda, porque pensa que você está descascando metal. Então, gasta energia para descascar metal. Né?
O metal não é fácil ser descascado. Lembra da Idade da Pedra? A Idade da Pedra, a usinagem começou na Idade da Pedra, né? Bom, agora eu vou dizer uma coisa importante. Quando eu pego uma máquina dessa, que está no dia a dia dessas empresas, essas máquinas, pega a máquina que está numa empresa, olha o que eu vou te falar. 85% da energia gasta daquela máquina é para sistemas periféricos. Para fazer a peça, que é onde ele ganha dinheiro, quando ele faz, ali está a essência clássica para o qual essa empresa existe. Produzir aquele tipo de componente que vai se tornar um produto ou não. Enfim, componentes que vão para o dia a dia. Parafuso. Produz parafuso. Então, somente 15% da energia gasta naquela máquina é feita para fazer o parafuso. O resto são sistemas periféricos. Então, o que estou querendo dizer é que existem níveis. Mas esse cenário sempre foi assim? Sempre foi? Sempre foi. Sempre foi. Desde que veio o CNC, em que a gente tem sistemas periféricos controlando bens de consumo, como ferramentas, suportes de fluidos, ventilação, tudo isso aí, né? Quanto mais a gente automatizou, a partir do momento que a gente entrou na terceira revolução, que a gente começou a botar mais sistemas periféricos, mecatrônicos, para permitir que a gente tivesse melhor controle de qualidade. Controle é diferente de monitoramento, porque monitoramento tu vai lá e está monitorado ou não. Controle tu vai arrumando. Então, esses equipamentos eles foram, aos poucos, tomando cada vez mais conta, sensores, tudo isso aí. E é colocado dentro das máquinas que fazem os processos. Então, dei um exemplo do processo de usinagem. A moça que está lá, o moço que está lá produzindo numa confecção, é ele que está produzindo. Mas se você botar numa máquina de corte de tecido para fazer a confecção, ali é uma máquina CNC, está lá, a mesma coisa vai acontecer. Então, tudo que, quando eu passo mais para o mecatrônico, os sistemas periféricos crescem muito, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos. Então, eu estou querendo dividir a eficiência energética em dois lugares. Um lugar mais habitual, e daí eu não vejo grande diferença para todos os tipos de setores industriais. E daí o nosso grande desafio é fazer esse match acontecer, que eu acho que é muito pequeno, não pode mais ser analógico. Se você usa um Uber para buscar uma mobilidade para ti, qualquer industrial deveria ter o seu Uber do suporte para eficiência energética. Inclusive, dar a nota para o cara, sabe? Fui atendido, porque isso é muito conhecido. E nós nos tornaremos cada vez mais eficientes em termos de consumo de energia, quanto mais próximos estivermos de uma coletividade, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu vou ter cada vez mais gente com conhecimentos específicos para atender empresas. Mas o problema é que eu tenho isso, mas eu não consigo chegar. O cara está vendendo o jantar para ter o almoço. O cara nem sabe que tem alguém que possa lhe ajudar. Então, ele nem liga se a luz está consumindo mais, se a ventilação não está boa, o conforto térmico. Então, esse sistema do passeio de fábrica, que vai melhorar muito com o mundo da manufatura digital ao longo do tempo, pode ter certeza disso, cada dia que passa vai se tornar cada vez mais barato você fazer manufatura digital e você pode calcular isso. A gente não consegue nem calcular o gasto energético dos milk runs, que são os carrinhos que vão andando, sabe? Assim, coisas que eu digo básicas, transporte dentro da empresa. Né? Isso, para mim, chama passeio de fábrica. Agora, esse nível eu preciso desenvolver plataformas para fazer chegar. A outra não. A outra eu preciso de profundo conhecimento das coisas. E aí, minha querida Rosane, aí o buraco começa a ficar embaixo. Porque, pensa uma coisa,
esse seu equipamento que está na sua frente, agora mesmo a gente começou a conversa, porque eu entrei numa outra plataforma, entrei nessa, e ela tem recursos técnicos. Agora, esse equipamento que você tem na sua frente, eu não sei se você está falando de celular, mas vou pegar só um celular aqui, mas o equipamento que qualquer ser humano usa todos os dias. Esse equipamento aqui tem, no mínimo, 1000 vezes a potência computacional do que a nave que pousou na Lua. Com certeza. Se isso é vero, o que eu estou te dizendo, qual é a sua capacidade para usar esse potencial? Bom, a gente inunda de aplicativos que nos orientam a trabalhar no nosso dia a dia. Mas se eu quiser usar isso aqui como um equipamento de trabalho, eu já vou começar a ter dificuldade, porque eu não conheço, tenho pouca formação. Se eu quero trabalhar melhor as questões de eficiência energética dentro dos bens de produção, daquele bem de produção, que é o bem de capital, que é o que vai fazer a peça, eu tenho que colocar conhecimento. Aí é gente bem formada. E aí a gente começa a entrar num grande desafio nosso, porque a gente sabe muito bem que não adianta formar pessoas para isso, porque uma empresa vive um dia a dia. Uma empresa, geralmente, grande parte das pequenas empresas brasileiras são familiares. São formadas por pessoas que conhecem muito bem o processo e tiveram que se adaptar num processo de gestão. A gente sabe disso, tem plena consciência disso. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: qual é a nossa capacidade em reformar aquelas pessoas que já estão nas empresas, para que elas façam isso? E a escada, e aí que é a diferença com outros países. A escada de saber, ela é muito alta, porque existe uma profunda defasagem hoje dentro do nosso dia a dia. Uma profunda defasagem desse nosso dia a dia do conhecimento. E isso a gente tem que trabalhar. Eu acho que isso é um papel que estruturas como academias, Senai, consultorias, isso aí eles devem estar de olho. Então, a nossa trick vai ser a nossa capacidade de trabalhar com esses dois níveis. Entendi. Eu achei muito interessante a tua colocação, porque uma das questões é que é um paradoxo da modernidade, né? Quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais energia a gente consome, né? Somos 85% aí da linha de produção, né? Eu Cara, achei isso interessante. O que você falou é uma coisa interessante. Olha o que eu vou te dizer, olha o que eu vou te falar. Você conhece os 17 pontos ODS? Sim. Tá? Das Nações Unidas, você tem lá, são 17 pontos do Pacto Global que são colocados, nosso país ele assinou esse pacto, ele faz parte, o mundo todo muito envolvido com tudo isso. Mas olha o que eu vou te contar. Se nós conseguirmos nos próximos 9 anos atender todos esses pontos, o mundo vai ser muito melhor, não vai? Aliás, o mundo será o mundo dos sonhos. Vai consumir energia demais, né? 50% mais. Ui. 50% mais. 40% mais de alimentos, 35% mais de água. Aliás, a gente falou de eficiência energética. A gente nem entrou na área de água, né? De eficiência de uso de água dentro das indústrias, que é outro negócio. A indústria brasileira, desse tamanho, eu estou falando, a indústria do mundo ela é danada. A indústria brasileira consome 27% da água. Tá? Então, assim, nós temos um exercício grande. Nosso exercício grande chama saber. Cada dia que passa, nós temos que inundar nossas empresas com saber. Não simplesmente a euforia de comprar tecnologias. Hoje, o que mais temos é um conjunto de tecnologias, conjuntos de tecnologias abundantes. Vou dar um caso prático para ti. Para você trabalhar isso que eu falei para ti, a máquina ela vai ter que ligar e desligar coisas simultaneamente. Não vai ser uma pessoa lá para ela fazer aquela eficiência no equipamento.
Então, a gente usa, a gente tem que ensinar a máquina, tem que programar para ensinar a máquina para ela tomar decisões. Aí isso a gente chama de machine learning, mas tem várias técnicas, machine learning, deep learning, tem várias possibilidades. Reinforcement learning. Eu trabalho, por exemplo, eu sou professor também, sou professor lá do ITA. E daí lá a gente ensina essa questão específica. Então, de máquinas, especificamente. Daí eu tenho uma turma usando reinforcement learning. Enfim, não vem ao caso aqui dizer. Eu estou tentando demonstrar, estou tentando tirar um monstro Todos esses tipos são tipos de inteligência artificial. De algoritmos como base para a inteligência artificial. E é isso que eu quero entrar. Eu estou tentando demonstrar, eu estou tentando tirar o monstro da coisa, tá bom? Bem no sentido da palavra, não deixar mais complicado. Você que está vendo aqui, eu estou tentando tirar essa complicação. Mas olha só, hoje nós temos de fácil interface com o ser humano cerca de 7 algoritmos ligados, importantemente, muito bem utilizados para machine learning. Equipamentos de visão, enfim, para machine learning, você pode usar. Então, você, que é industrial, você pode fazer um curso rápido, com o Senai, com várias instituições, e você pode, vou aplicar isso para melhorar a eficiência da minha empresa. Ou você é um consultor, enfim, faça o que você quiser. Só que tem uma coisa chamada hype. Esses algoritmos não existiam há 3 anos. Só que o hype, que é uma onda que está vindo ali atrás de ti, está trazendo para o mercado, para os próximos 3 anos, cerca de 25 novos algoritmos. Então, o que eu estou querendo dizer? O empresário vai ter na mão dele, daqui a 3 anos, para trabalhar com eficiência energética, de fácil interface com o usuário, cerca de 30 algoritmos. Eu só falei algoritmo de inteligência artificial, não falei de sensores, não falei de outras coisas, só falei isso. Concorda comigo que a questão não é ter tecnologia, porque a gente tem abundância, a questão é, eu tenho gente capaz de discernir se eu vou usar essa tech ou essa tech para melhorar a eficiência energética da minha empresa. Então, eu acho que nós temos... Eu sou muito empolgado com isso, porque isso nos coloca num local de igualdade na competição industrial, né? Porque todo mundo está passando esse problema agora no mundo. Só que é como... Sabe quando você tem criança que, recém-nascida, ela chegou com 4 anos, sem muitas condições em casa, com uma criança com 4 ou 5 anos que saiu com condições, uma criança logo no começo da sua vida, se ela tiver a gente já mediu, né? Se ela tiver num local ruim, eu digo um local ruim, um local com poucas condições econômicas, ela aprende cerca de 500 palavras, 600 palavras. Enquanto que uma criança que veio num outro tipo de berço, ele vem com mais de 5.000 palavras. Os dois vão começar igual, só que um começa com 5.000 palavras, o outro começa com 500 palavras. Já existe uma diferença grande na largada. Então, o que nós temos que fazer agora, na questão da eficiência energética, teria que ser um grande programa de reformação de pessoas, porque eu preciso dar mais palavras, porque a tecnologia está abundante. Eu preciso dar mais palavras. Né? Instituições como Senai, várias universidades brasileiras, em vários níveis distintos, FATECs, em vários níveis distintos, desde o nível fundamental, nível médio, nível superior, eles são fundamentais, porque isso é um assunto para ser visto de frente. Se eu tenho um país, guarda, a gente precisa gerar mais 50% de energia. Não vai dar para gerar assim. Não vai ser só na abundância, a gente vai ter que também saber utilizar melhor a energia disponível. Tem uma equação aí, né, pela frente. Para mim, assim, temos que fazer o dever de casa. Nosso dever de casa está muito claro, estudar. Agora, uma questão, quando você fala que é necessário fazer esse meio de campo entre a formação do empresário, enfim, né, e dos profissionais que trabalham nessa área, e o conhecimento disponível,
O empresariado, o pequeno e médio empresário, ele já, quando ele começa uma atividade industrial, ele já pressupõe que ele vai ter que aprender sempre e ele busca esse conhecimento ou não, ou as Sabe, entidades têm que Rosane, bater na porta deles para dizer, olha, você precisa ser capacitado, porque senão você não vai ser eficiente. é, Rosane, vou te contar uma coisa. Existia uma, eu não sei, eu sempre, eu acho que é Gabriela Mistral, na década de Poetisa 50. chilena, claro. Ela falava o seguinte, ela falava na década, lá longe, ela Ah, falava assim, ó, antigamente eu tinha que estudar uma profissão para a vida toda. verdade. Hoje eu tenho que estudar uma vida toda para ter Ah, uma profissão. É, é, eu vejo o empresário que é um lutador absurdo. E ele já tem isso intrínseco da vida dele, porque ele tinha um equipamento, ele aprendeu a usar uma técnica e montou uma empresa, teve que aprender a administração, teve que aprender o orçamento, teve que aprender, enfim, teve que aprender tudo que RH, enfim, teve que aprender tudo que faz parte da necessidade, dos requisitos do dia a dia. Só que quando ele foi aplicar esses requisitos, ele percebe que ele está cheio de restrições. Então, em termos práticos, você só consegue resolver problemas e restrições, de fato, se você permanentemente está estudando. Seja na contabilidade, seja no processo de fabricação, seja no processo de produção, seja na logística, seja na relação com o consumidor, entendimento de demanda, profundamente. Todas as empresas que conseguem sobreviver, se você for olhar no storytelling delas, tem, estudar. Estudar, eu digo, não é estudar na escola. sim, claro. Estudar é estar permanentemente na posição de ativo do saber. Né? Então, eficiência energética, para mim, é a plena expressão de necessidade de estudo, porque não se trata de comprar equipamento. É de usar melhor o que já tem, né? É, exatamente. Sabe? Então, eu vejo que o empresário brasileiro, que é muito lutador, ele já deve ter percebido, com essa abundância de tecnologias, ele já deve ter percebido na hora do jogo que, eu tenho que trabalhar os meus funcionários. E aí tá, cada dia que passa que um funcionário teu não aprende coisa nova, é um grande pesadelo futuro para ti. Com certeza. Agora, a gente falou de capacitação, né, e de formação. E em termos de maquinário, enfim, como é que você vê a produção de máquinas e equipamentos eficientes no Brasil? Ela existe? Ela ainda é incipiente? Como é? Assim, ó, se a gente não pode. É muito difícil. É muito difícil, porque a nossa produção de equipamentos é uma produção para o produto como um todo. Vou fazer uma máquina para usinar, fazer uma máquina para cortar tecido, vou fazer uma máquina, enfim, a concepção dela está nisso. Né? O Brasil é um dos países de energia mais limpa do planeta, mais limpa. Ou seja, a nossa indústria, quando a gente mostra os números da nossa indústria para qualquer estrangeiro, como a nossa base energética ela é bem limpa, significa que o balanço é um dos melhores que tem. Mas, se nós crescermos 3% por ano durante 4 anos seguidos, nós chegamos, a gente chega no primeiro lugar, que é o pleno emprego. O pleno emprego é uma situação um pouco diferente, né? Porque nós temos 100 milhões de pessoas que trabalham, mais ou menos, com carteira de trabalho, porque a nossa formação é muito baixa. Então, aquelas que entram no mercado de trabalho são aquelas que tiveram formação. Tem um universo muito grande de gente no trabalho informal porque não tem a formação. Né? E essas pessoas têm uma semi-formação, né? Não é uma formação completa. Né? Então, a gente tem 100 milhões. Então, a gente chega no pleno emprego. Quando você chega no pleno emprego, começa a ter uma pivotação de pessoas. Elas saem de uma empresa, vão para outra, saem de uma empresa, vão para outra, saem de uma empresa, vão para outra, e o conhecimento não fica na empresa. Né? Então, a gente tem essa dificuldade. Mas se a gente cresce também essa quantidade, 4 anos seguidos, durante 3%, falta energia.
E aí é nesse momento, quando falta energia, é que dói no pé. Como a nossa produtividade, como a nossa indústria, ela mitigou bastante o seu crescimento ao longo dos anos, né? Nossa indústria foi ganhando tamanho, né? O que acontece? E a nossa economia ela não cresce há muito tempo, não existe uma carga na produção das máquinas com essa concepção. Existe, óbvio, tem gente que vende, mas não é esse o fator de venda hoje, né? Não é esse o requisito de venda hoje. Sendo que a gente sabe que é uma coisa extremamente importante, né? Talvez para empresas que são altamente consumidoras, talvez não, com certeza, para empresas que são altamente consumidoras de energia, esse fator é importante. Esse fator é importante. Sementeira, aciaria, né? Essas empresas, este fator é importante. Fábrica de cerâmica, uma empresa de cerâmica na região de Rio Claro, que produz piso porcelanato, uma empresa de tamanho médio no Brasil, ela precisa de 15, 20 megawatts de potência disponível. Só para você ter uma ideia, 1 megawatt é capaz de abastecer 10 mil casas, né? Ou seja, é uma indústria altamente consumidora. Então, neste lugar, eficiência energética é fundamental. Se tu for lá agora, as máquinas, os fornos que eles têm são extremamente trabalhados para eficiência energética. Agora, se você for numa loja, uma indústria de confecções, sabe, uma máquina de usinagem que se vende hoje. Então, eu não gosto de falar de uma maneira média. A indústria faz isso. Não, certos setores existe uma necessidade de projetos que estão conectados com a questão da eficiência energética. Outros, em função do nosso crescimento, isso não é sensível no processo de venda. A nossa indústria de desenvolvimento de bens e capital, ela tem sentido bastante nos últimos anos, né? A gente não vê mais aquela enormidade de fábricas produzindo máquinas. Perguntar para a Abimac, né? A Abimac é muito clássica nisso, e ela tem uns números que são aterrorizantes em termos de o quanto que nós perdemos de empresas nos últimos tempos por essas características de nosso não crescimento, né? Também, outras características também. Mas, enfim, eu não conheço empresas que trabalham hoje sem a média do mundo. Se eu for pegar os equipamentos, não esqueça que o equipamento, quando você monta uma máquina, muitos equipamentos são equipamentos de série, né? São equipamentos que já existem em outras máquinas. É quase que uma montadora, né? Então, as empresas elas usam basicamente os mesmos recursos que outras empresas mundiais utilizam. Então, eu vejo assim, projeto de máquina será importante na área de eficiência energética, cada vez mais empresas farão desenvolvimentos de produtos na área de eficiência energética, conforme a necessidade daquele setor coloque. Equipamentos de ventilação industrial, obviamente, são super projetados para eficiência energética. Claro. Por exemplo. Bom, diante disso tudo que você colocou, como é que você vê o futuro do Brasil em termos de eficiência energética? Quais são as oportunidades, quais são as perspectivas, enfim? Você é otimista? Eu sou muito otimista. Obviamente que eu sou otimista. Se eu não for otimista como brasileiro, quem vai ser? Para. Que isso? Se eu for olhar todos os números relativos ao Brasil, nossa terra, né? Dos últimos 20 anos, nossa, a gente tem voos de galinha, obviamente, né? A gente faz assim nos nossos crescimentos. Mas o que é interessante é que o nosso voo de galinha está sempre fazendo isso aqui, né? Ele vai indo aos pouquinhos, subindo, né? Já dizia Domênico De Masi, ele é um cara que acredita bastante, mesmo nessa jeito de levar, mesmo com tanta lama, com tanta fama, a gente vai levando essa vida e é assim. Sou muito otimista e acho que a nossa indústria ela tem mostrado. A gente fez vários trabalhos aqui no Senai, analisando maturidade industrial, né? E quando você olha a maturidade industrial
das nossas empresas, uma escala de 0 a 5, que é a escala mundial, a gente está na escala de... A nossa média está em 2,5, 3, significa dizer que as nossas empresas elas têm utilizado sensores, têm utilizado equipamentos específicos, elas não estão entrando ainda com foco ainda na área de inteligência artificial, em tomada de sistemas periféricos que tomem decisões, auxiliem a tomada de decisões. Mas isso virá com o tempo, sem dúvida alguma. Também o que barra muito é essa formação de pessoas, né? O nosso limite sempre é o ser humano, não é o equipamento. O equipamento você compra. Usar o equipamento bem depende de quem está trabalhando com aquilo, né? Então, eu acho que nosso processo da nossa indústria, nossa indústria é ótima, né? Vários setores industriais têm necessidades completamente distintas, né? Mas, de certo modo, a eficiência energética, como pressuposto, como em qualquer lugar do mundo, porque isso é fato, né? As pessoas vivem mais hoje. E se as pessoas vivem mais, elas são mais exigentes. A idade nos traz exigências. Se as populações ficam mais velhas, elas ficam mais exigentes. Então, é natural que a indústria, que é parte integrante da sociedade, ela será cada vez mais exigente. Pelo menos a minha visão. Você, quando tinha 20 e poucos anos, Rosane, você tinha um grau de exigência diferente do que você tem agora, né? Então, vai acontecer a mesma coisa. Então, ninguém vai permitir que uma indústria fique suja. Não, não existe, né? Olha o que está acontecendo no Rio Pinheiros hoje, né? Porque, o que acontecia antes, né? As empresas jogavam os dejetos direto na água. Hoje isso é inadmissível, né? No Rio Tietê, o solo, a sujeira do solo, né, que você tem na lateral direita, indo em direção a Bandeirantes e em direção a Anchieta, para quem está vindo de São José dos Campos, a quantidade de terreno contaminado pelas essas indústrias é enorme. Hoje você não permite mais isso, né? Ou seja, eficiência energética é fato. É fato que cada dia que passa será mais bem utilizado. E Minha dúvida é sempre em qual nível. Minha dúvida é sempre qual nível. Se é no passeio de fábrica ou se é nos próprios equipamentos. Sim, claro. E, sob esse ponto de vista, qual tem sido o papel da CNI e do Senai nesse processo? Primeiro, a CNI ela representa a indústria brasileira. Muito claro isso, né? Muito claro. Se existe indústria no Brasil, na década de 50, lembre-se que esse pessoal foi montando fábricas no Brasil. Eu quero lembrar que, na época do milagre econômico, o tempo de permanência de um brasileiro na escola era de 3 anos. Milagre Em econômico. 73, é isso mesmo? 3 anos. Jura? O tempo médio de permanência. O tempo médio de permanência hoje é 8 anos e meio, mas a gente não chegou no nível mais alto. Ou seja, Claro. a gente não consegue formar para o mundo do trabalho. Mas eu quero lembrar que, naquela época, os migrantes vinham para a região de São Paulo, praticamente analfabetos, se não analfabetos, aprendiam um ofício e, meses depois, estavam dentro das empresas. A CNI, conjunto de indústrias brasileiras, ele, por si só, criou o sistema indústria de modo que essas pessoas fossem formadas. A CNI começa há 80 anos, o Senai começa há 80 anos, e se você for verificar, formou mais 80 milhões de pessoas para a indústria. 80 milhões. Por ano são 2,5 milhões. E aí eu só estou falando do Senai, estou tirando as outras instituições que são formadoras de pessoas. Há 10 anos, o sistema indústria, de novo, começou a pensar em trazer a linha de inovação. E montou um conjunto de institutos, chamado Instituto Senai de Inovação, em parceria com a Fraunhofer, um conjunto germânico de institutos de trabalhos aplicados,
E de lá para cá, aplicou mais de 1.500 projetos, mais de 2 bilhões de reais em projetos. Se tem um satélite no espaço, esses institutos mandaram hoje. Se tem um robô autônomo sendo testado no fundo do mar, lá no Mar do Norte, ele foi desenvolvido por esses institutos, por brasileiros. Por brasileiros, né? E hoje é uma das maiores redes de acreditação do país, se não a maior. Só que percebe que o Brasil demanda tanto, é um país tão continental, que ninguém sabe disso, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então, esse é um processo de crescimento. Então, a indústria brasileira ela se organiza para tentar atender essa demanda e tem mostrado por A mais B que funciona dentro desse seu modelo. Na área de eficiência energética, tem um programa, o Senai está montando um programa, participa de vários programas de eficiência energética, mas o Senai está montando um programa dentro do conceito de produtividade para fazer esse match, Rosane, que eu sou muito preocupado. Né? A gente não tem que fazer só o funcionário do Senai encontrar o empresário. O empresário que é o foco. Né? É que nem... deixa para lá. Mas o empresário que é o foco. A gente tem que colocar o empresário no centro. Então, como é que a gente coloca o empresário no centro? Se a gente conseguir desenvolver uma plataforma, e essa plataforma pode ser digital, pode ser virtual, pode ser analógica, isso não importa, ela tem que ser ambas plataformas devem coexistir. Né? Modelo Magazine Luiza, ela tem virtual e tem essas lojas. Né? Então, o Senai tem mais de 600 unidades pelo país. É um ativo muito grande. Né? A gente tem um monte de instituições pelo país, a gente tem um monte de consultores pelo país. Poxa, será que não está em tempo, com esse mundo do jeito que não está em tempo da gente fortalecer essa relação entre o empresário e o match que ele precisa? Ou é um consultor, ou é uma startup, ou é uma ICT, ele precisa ser atendido. Como é que é hoje? Hoje ele tem que fazer um knock on the door. Se ele não sair da empresa dele e procurar, oi, você pode me ajudar aqui? Não pode ser assim. Então, o sistema indústria está se preparando e vai se preparar e vai fazer. A partir desse ano, você pode cobrar. Para, pelo menos, começar a criar a cultura deste modelo tradicional que a gente usa no nosso dia a dia para fazer chegar no empresário. Mas é isso, eu acho que a conversa vai longe. Só acho que o nosso tempo está acabando. Né? Inclusive, tudo que você disse é exatamente o que o Projeto Potencialize faz, né? E o que nós estamos fazendo no podcast, que é a gente tentar criar esse link entre o empresário e as informações necessárias a respeito de eficiência energética, né? É um dos canais para ele se informar, né? Não, tudo muito apropriado, procedente, excelente entrevista. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Então, eu ia te pedir para você dar as suas palavras finais a respeito de eficiência energética e o futuro do país próximo. Olha, assim, bem simples, bem simples. Não existe chance de você desenvolver qualquer coisa relativa à palavra eficiência. Tira o energético, bota eficiência. É que nem transformação digital. Não se preocupa com digital, se preocupa com transformação. Entendeu? Se a gente quer eficiência, não existe chance sem profundidade. Profundidade é estudar. Não existe outra. Não vamos escapar disso. Mas não adianta nada ter profundidade com estudos se a gente não consegue associar, ou seja, profundidade e amplitude. Associar. E aí, esse associar significa, poxa, essa tecnologia que eu vi aqui pode ser transbordada para cá e pode me ajudar bastante. Ou alguém pode ver isso para mim. Ou então, existe uma tecnologia que eu estou usando que poderia ser replicada. Essa associação é importante, mas não dá amplitude da associação. Para fazer essa amplitude da associação, eu preciso montar redes. Redes, porque nada se faz sozinho. Redes precisam, são vários stakeholders, são vários atores
que a gente precisa para fazer alguma coisa funcionar em termos de infraestrutura, porque senão fica pesquisa. Agora, se eu tenho amplitude, conhecimento, associativismo, rede de valores, aí eu posso criar os cenários, aí eu posso testar. Eu só posso testar se eu tenho conhecimento, associativismo, rede. E aí a gente entra no final, que é aquela coisa do T profundo e T largo. Eu não preciso dizer que tipo de T é esse para as coisas acontecerem. Então, sem um grande T, a gente não consegue desenvolver nada de eficiência. Bom, então estamos em construção todos nós, não é? A gente vai chegar lá. Vamos lá, com certeza. A gente chega. Jefferson, foi ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu espero também que vocês tenham gostado, né, aqui não foi um depoimento, enfim, foi essa conversa ótima que poderia ter continuado com o Jefferson de Oliveira Gomes, diretor de Inovação e Tecnologia do CNI-Senai. Não percam, por favor, nosso próximo episódio, e nós vamos detalhar novamente mais soluções, mais casos que afetam o dia a dia do empresário industrial que está em busca de eficiência energética. O Potencialize Convida é uma realização do programa Potencialize, tem produção executiva da Alter Conteúdo Relevante. Participaram desse episódio o Kevin Albuquerque e o Gustavo Santos na produção audiovisual e sonora, a Natália Araújo na edição, a Marina Perim na coordenação, Renata Souto na pesquisa e no roteiro e eu, Rosane Cerro, na apresentação. Aguardamos você no próximo episódio. Até a próxima!